mais uma live aqui do meu Instagram. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu hoje vou falar sobre distimia. Isso é importante você saber, principalmente você terapeuta, se o seu cliente tem distimia ou não. Deixando claro que você, terapeuta, não é responsável pelo diagnóstico. Mas se você souber os sinais, souber os sintomas, você pode encaminhar esse seu cliente para o responsável, tá? Eu vou já falar todos os sinais, vou dar todas as características, mas enquanto isso, dando boa noite aqui pro pessoal que tá entrando. Elcimar, Genesi, beijo, querida. Sageshima, boa noite. Todos muito bem-vindos. Coloquem aí o coraçãozinho para eu saber se vocês estão me ouvindo bem. E compartilhem também com aquele terapeuta, com pessoas que queiram saber mais sobre a distimia. O que é a distimia? A distimia pode ser considerada uma depressão crônica, tá? Então, pessoas que estão aí muito tempo com depressão, pode ser distimia, mas eu vou falar tudo já já. Boa noite, Valéria. Bem-vindos, bem-vindos. Gratidão pela presença e vamos que vamos. Já peguem papel e caneta, tá? Principalmente aí você que é terapeuta, tá? Gratidão pelos coraçõezinhos. Oi, amore. Boa noite. Bem-vindo. Boa noite, Dalva. Bem-vinda. Vamos falar hoje sobre distimia, como é que a gente sabe, né? Quais são os sinais e sintomas. Eu anotei tudo aqui para a gente poder conversar, tá? Então já peguem aí, enquanto eu bebo uma aguinha. Hidratar as cordas vocais para a gente começar essa live. É importante que o terapeuta, ele tenha em mente que ele não é o responsável pelo diagnóstico, porém, se ele sabe que aqueles sinais e sintomas é da distimia, ele pode ajudar mais o cliente em termos de saber o que ele tem. Mas sendo terapeuta TRG, você vai tratar a emoção da pessoa, tá? Pra gente, terapeutas TRG não tem muita relevância o diagnóstico, não. Mas os clientes, eles gostam de saber, né? Eles gostam de entender. E você também, é importante que você passe o conhecimento para o teu cliente, tá? Mas você trabalha toda a parte emocional, tá? Oi, Jaqueline, oi, Leontina, boa noite, bem-vindas. Então, vamos lá. Quem faz o diagnóstico é o psicólogo e, muitas vezes, o psicólogo, ele encaminha para o psiquiatra, tá? E faz uma avaliação aí em conjunto, tá? É através de uma avaliação clínica. Geralmente eles têm questionários, não é apenas em uma sessão. Tem lá toda uma diretriz para poder chegar a um diagnóstico, tá? Então, tem várias perguntas, né, de acordo com o CID, né, da doença lá, que é o critério lá de diagnóstico do CID, né, que nesse manual de diagnóstico estatístico de transtornos mentais, que é o CID, tem lá que é o DSM-5, tá? Que vai incluir aí transtornos mentais. Dentro do transtorno mental tem as características que eu vou dar aqui para vocês. Cliente com distimia, isso. Boa noite, Rosilene, boa noite, Edneuza, Leontina, bem-vindas. Tá? Então, quem faz o diagnóstico, né, é o psicólogo, ele vai orientar também aí um psiquiatra muitas vezes. Nós da TRG não precisamos ficar tão impactados com o diagnóstico, nós vamos tratar o emocional dessas pessoas. Eu já atendi 2 pessoas com o diagnóstico de distimia e, nossa, ficaram muito, muito bem. Tá? Terminaram a terapia, foram até o final e não estão mais em depressão. A distimia é uma pessoa que está em depressão já pelo menos com esses sinais e sintomas que eu vou falar por 2 anos, tá? Se for criança ou adolescente, aí eles diminuem para 1 ano, para poder dar diagnóstico,
tá? Então tem que ter esse tempo aí. Não é, começou com esses sinais há uma semana e distimia. Não. Para poder ser dado o diagnóstico, de acordo lá com o CID direitinho, com o manual lá de diagnóstico, tem que ter no mínimo 2 anos adultos e criança 1 ano, criança e adolescente 1 ano. Boa noite, Carmen, Rose, Cleo. Então vamos lá. Presença de pelo menos 2 dos seguintes sintomas, mais o inicial, que é, né, a queixa da pessoa estar em depressão, estar sem vontade de fazer as coisas, sem alegria de viver, tá? Então tem que ter no mínimo pelo menos mais desses 2 sintomas. Alterações no apetite da pessoa, que pode ser aumento ou diminuição, tá? Gente, sempre as alterações, os desequilíbrios, são para mais ou para menos, tá? Então, insônia também é um dos sintomas, mas pode ser também a hipersônia. Pode ser muito sono. Então, insônia é quando você não dorme. E a hipersônia é quando você dorme demais, tá? Tem gente que fala hipersônia, hipersonia, tanto faz, né? Porque insônia, tá? Então, o desequilíbrio é sempre para mais ou para menos. Pode ter alterações no sono, para mais ou para menos. Boa noite, Wanda, Renata. A pessoa pode apresentar também, quem tem distimia, baixa autoestima. Então, isso tudo a gente sabe que a TRG trata, né? As causas, raízes desses sintomas que eu tô falando aqui para vocês. Baixa energia ou fadiga, fica muito cansado, faz qualquer coisa, já cai a energia. Dificuldade de concentração ou dificuldade também de tomar decisões. A pessoa não consegue decidir por si só, tá? Sentimentos de desesperança, que nada vai resolver. Tem gente que eu costumo dizer o seguinte: ela às vezes pensa tão negativa ao próprio respeito dela, que ela acha que mesmo pessoas que já passaram, por exemplo, pela TRG e já ficaram bem de quadros depressivos, de depressões graves ou da própria distimia, que é a depressão crônica, elas são tão, às vezes, sem otimismo, sem esperança, que elas pensam que elas não vão ter jeito, tá? Nós sabemos que tem milhares de depoimentos de pessoas saindo de depressões severas, depressões crônicas, não importa, né, com a TRG, mas ela pensa que ela vai ser diferente. Então a pessoa, né, não tem para si aquele otimismo, não adianta ela ver vários depoimentos, ela acha que para ela não tem jeito, tá? É uma depressão crônica, né, Jaqueline? Então pode ter os mesmos sinais, né, da depressão, tá? Da depressão mais grave, tá bom? Mas tem que ter no mínimo esses sinais que eu tô falando aqui para vocês. Lógico que o médico, né, o psiquiatra, ele vai fazer a exclusão de outras condições, como outras doenças, né? Ele vai descartar o hipotiroidismo, por exemplo, né? Se a pessoa tem um diagnóstico, eu tenho um diagnóstico de distimia, mas o médico não descartou nenhum tipo de alteração hormonal, ele não fez exames para parte hormonal, tá meio estranho aí esse diagnóstico, tá? Porque é importante tirar as outras possibilidades para ser realmente diagnosticado como distimia. Mas aí é aquilo, né? Nós, terapeutas, não temos essa responsabilidade. Mas quando a gente pergunta para as pessoas, às vezes, não, só fui lá uma vez e ele falou, isso é distimia, não fez nenhum exame hormonal. E aí, por isso que a gente fala que nem sempre o diagnóstico está correto. Mas para a gente, quero deixar bem claro, para terapeuta, principalmente terapeuta TRG, não tem, né, relevância se a pessoa tem ou não o diagnóstico. A TRG vai tratar todas essas causas, né? A causa da baixa autoestima, geralmente está na nossa infância. Vai tratar a pessoa como um todo e os sintomas vão desaparecer.
Os sintomas da distimia, os sintomas da depressão, nada mais são do que os galhos da árvore, né? Os sintomas, tá? Então, por exemplo, insônia ou muito sono, falta de apetite ou muito apetite, isso tudo são sintomas, né? Falta de esperança, pessoas que estão negativas, tudo é sintoma. A causa raiz a gente sabe que não é isso. A causa raiz está lá nas feridas emocionais e geralmente é na nossa infância e na nossa adolescência. Então, por isso que pra gente da TRG, isso não é tão relevante, o diagnóstico em si. Mas se a pessoa chegar até você com esse diagnóstico, você vai poder atendê-la sem problema nenhum, tá? Porque é uma depressão em estado crônico, pelo menos para adulto, 2 anos nessas condições, tá? E vai ser verificado a duração e a persistência dos sintomas, né, lá com o médico, o impacto na vida diária daquela pessoa, como é que está impactando, ele vai avaliar se está impactando na vida da pessoa, tá? Ela não é aquela depressão que vai deixar a pessoa deitada numa cama sem fazer nada. Não, ela continua fazendo as coisas, mas sem muito, né, brilho, sem vontade. Ela preferia, às vezes, estar dormindo do que ir passear, né? Ela tem a tendência de querer ficar fechada no mundo dela, tá? E aí, eles vão fazer questionários, vão avaliar, né? Lógico que todo profissional, gente, né? Tem profissionais e profissionais, né? Tem pessoas que vão falar, isso é distimia sem tirar, né, as outras doenças, questões hormonais de jogada. Mas não seria o correto, tá? Então, só para vocês saberem, né, que o diagnóstico não é feito por nós, mas a gente pode ajudar a pessoa a, se ele realmente é importante para ele ter um diagnóstico, até buscar um outro profissional que possa ver também essa parte hormonal, né? Isso é importante. Então, ó, a distimia ela é conhecida como uma depressão crônica. Tem que ter no mínimo 2 anos desses sintomas, tá? De pelo menos 2 sintomas desses, né? E geralmente a pessoa vai ao psiquiatra para ter o diagnóstico, tá? Então a pessoa tem o humor deprimido, a pessoa se sente deprimida na maior parte do dia, quase todos os dias, por pelo menos 2 anos, tá? É uma das características da depressão crônica, da distimia. Alteração no apetite, eu já falei, alteração no sono, baixa energia, baixa autoestima, dificuldade também, gente, de concentração. A pessoa, ela fica com problema para se concentrar, ela não se concentra muito bem, né? E muito forte o sentimento de desesperança. Deixa eu ver a Jaqueline, a Vânia respondendo para Jaqueline. Os sintomas são vários, tristeza persistente, todas essas que eu tô falando, né? Fadiga, dificuldade de concentração, isso. Falas lentas, pensamento de morte, sim. Quando entra já o pensamento de morte, muitas vezes pode ser já uma depressão grave, né? A depressão da distimia, ela não é considerada grave, ela é crônica, tá? Geralmente, pessoal, quando pensa em desistir da vida, né, tá na depressão grave, não a depressão da distimia, tá? Mas pra gente, terapeuta, TRG, né, não importa, gente. Nós vamos tratar as causas emocionais. Mas por que eu resolvi falar da distimia? Porque algumas pessoas pediram, né, também para falar sobre, e para vocês saberem diferenciar, mas, né, você não faz diagnóstico. Quando o cliente vier falando que foi diagnosticado com a distimia, para você saber o que é, tá? Mas não se preocupe em saber todos os sintomas, porque você não faz diagnóstico. É mais assim, eu tenho distimia, você trata? A TRG trata? Trata. A TRG trata qualquer tipo de depressão, qualquer um. Desde a da depressão grave, desde a depressão crônica, qualquer depressão, tá? A gente pode tratar. É claro que a depressão grave, a pessoa, muitas vezes, ela não vai ter nem energia para começar a fazer terapia. Então, por isso que ela precisa ir ao psiquiatra,
tomar remédio para ela ter essa energia inicial, tá? Porque ela precisa começar, né? Então, não necessariamente ela não vai fazer porque a TRG porque não dá. Não, é porque ela não consegue iniciar, né? Então, para iniciar, ela precisa ter ajuda aí medicamentosa. Pode ter dificuldade de socializar, sim, porque ele quer ficar... Ele não vê brilho nas interações, né? É uma pessoa triste, gente. É uma pessoa deprimida, né? As emoções, ele não vê graça nas coisas. Então ele quer mais ficar dentro de casa, então acaba tendo dificuldade para socializar. Não é uma pessoa animada para sair, uma pessoa animada para fazer passeios. Não. Sabe aquele personagem? Vou revelar a idade, né? Falando desse personagem antigo, de desenho antigo, aquele da vida, ano, mês, século, né? Era uma hiena, né? A hienazinha lá que ficava. Meu marido sabe o nome aí, que ele é mais velho que eu, sabe? Não sei se ele ainda tá na live. Mas, né? É esse personagem, tá? A hiena, ela tinha distimia. Tava sempre reclamando. É uruca, amor? Não, tinha uma hiena. Uma hiena que tinha um chapéuzinho. Eu não lembro o nome uruca, não, mas enfim. Você deve saber mais do que eu. Tá? Então, a pessoa tá sempre para baixo, sempre reclamando, sempre sem vontade de estar com as pessoas, porque ela não tem alegria. Isso, é isso aí, Cléo. Ó vida, ó céus, ó azar. O nome é Uruca? Não sabia, não. A Eva tá falando aqui, ó. É o Lipe e o Radit. É isso aí. É esse personagem, tá? Ela é sempre assim. Ó vida, ó azar. Isso, e Ana Hard, viu? Não é nada Uruca, amor. Poxa, tá confundindo os personagens? Eu sabia que era. É a hiena, tá? É uma pessoa, né, pessoa distímica. É assim, reclama da vida o tempo todo. Você fala, olha como o sol tá legal, tá bonito hoje. Ela, mas esse sol... Aí vai reclamar do sol, né? Enfim, você tenta animar a pessoa e a pessoa não se anima. Ela tá o tempo todo, é crônico isso, tá? O tempo todo ali querendo ficar no mundo dela, porque ela não tem energia para socializar, ela não tem vontade de, né? Ela pensa que ela é assim. Tem pessoas, eu atendi uma pessoa, gente, que ela achava que ela tinha esse humor, né, assim, que o pessoal chamava ela de ranzinza, né? Que ela era ranzinza porque ela era assim, porque desde sempre ela se reconhecia assim. Mas por quê? Fomos olhar a infância dessa pessoa. Meu Deus. Uma pessoa que foi dada, né? Foi doada. Toma, leva. A mãe tinha 300 mil filhos e ela era mais uma. E aí ela deu para uma família, né? É a pessoa com muitas dores. E era uma pessoa ranzinza. Para ela, né? Ela achava que ela era ranzinza mesmo. Ela não tinha, ela não... São pessoas que não riem com facilidade, não se distraem com facilidade. São pessoas mal-humoradas, na maioria das vezes, tá? Sempre, ó dia, ó noite, reclamando. Boa noite, Marilene. Boa noite, Sandra. Esse é um desenho antigo, já assisti, é bem antigo. Essa, né, ela fica sempre reclamando da vida. É uma pessoa, né, se fosse uma pessoa deprimida, tá? Então, o que mais? Deixa eu ver o que o pessoal... Da Hanna-Barbera, isso. Bem legal. Isso aí, bem legal mesmo. O que mais que eu anotei aqui? Falta de energia, né? Fadiga, a pessoa tá sempre cansada, tá? Ela não tem energia.
Dificuldade de concentração, já falei também. Boa noite, Carlos. Então, o mais importante é deixar claro que nós, terapeutas, principalmente TRG, que tem muitas aqui, não precisamos nos preocupar em saber. Ah, você tem distimia, você tem depressão grave, você tem... Não, você não faz diagnóstico. Agora, se o cliente chegar para você com o diagnóstico, você já sabe o que é. É uma depressão crônica. Você trata. Porque a TRG trata as emoções raízes, as causas raízes que levaram a pessoa a ficarem deprimidas. Depressão para a TRG é o excesso de pressão. Então, todo o excesso de pressão que você teve desde a barriga da sua mãe até hoje faz com que você possa entrar em depressão. Faz com que a pessoa entre em depressão. E aí, como nós trabalhamos desde a barriga da mãe, nós vamos tirando essas pressões. Então, eu faço sempre uma analogia, gente, para o cliente entender. Você que é terapeuta, você precisa ser craque nas analogias. O cliente precisa entender que a depressão só se instalou, só está nesse quadro, porque foi acúmulo em cima de acúmulo. Por isso que não adianta tratar só o presente. Não adianta tratar com falas, com frases positivas para a pessoa ficar bem. Porque não é só de agora. É lá de trás. Então, nós temos que efetuar o protocolo para que a pessoa fique cada vez mais leve. Em cada sessão, ela vai sentindo. E você, terapeuta, precisa fazer o link, que é para a pessoa saber que cada sessão está tirando a pressão que ela tem de excesso e que está causando essa depressão, tá? Quais os links você mostra para a pessoa? Ah, tá vendo aí, ó? Vamos supor, vou dar um exemplo de uma cliente que eu atendi, que a queixa dela era ansiedade, né? Só que a ansiedade, nós também sabemos, a ansiedade é o excesso, né, de futuro e a pessoa cheia de medo. É medo. A raiz da ansiedade é medo. Ponto. E medo de quê? Medo que se somou ao longo da vida dela, né? Do passado e projetando para o futuro. Show! E aí, a gente começando a fazer o reprocessamento, nós acessamos várias coisas da infância dessa pessoa que, na escola, ela sofreu bullying, em casa, ela sofria algumas pressões do pai e da mãe para que ela mudasse certos comportamentos. Aí, o que é fazer o link? Você, terapeuta, precisa mostrar para ela, tá vendo, ó? Isso aí que você está acessando é mais uma pressão que estava dentro do seu copo emocional. Então, hoje nós estamos tirando isso. Na outra sessão, você vai acessar mais coisas e nós vamos tirar mais ainda. Então, a pressão que fica lá igual, né, panela de pressão mesmo, ela vai diminuindo e você, daqui a pouco, você não vai ter essa ansiedade louca de você ficar com medo das coisas, o que vai te acontecer. Ansiedade é o teu inconsciente disparando alarme de que você está em perigo. Mas em perigo por quê? Devido a tudo que você já passou lá atrás. Então, tiramos esses links, né? Tiramos todas essas causas, esses excessos, e a pessoa vai ficar bem. Porque o inconsciente vai entender que agora ela não tem mais motivo para estar em alerta. Entenderam? É desse jeito. Deixa eu ver se vocês fizeram mais perguntas. Valesca, boa noite. Bem-vinda. Maria, bem-vinda. Oi, Christian. Tudo bem? Kátia. A história de vida era muito triste. A Marilene deve ter falado uma coisa aí que eu não vi. É o mesmo que o TAG? Não. TAG é transtorno de ansiedade generalizado. Não é a mesma coisa, tá? É diferente, tá? Distimia é depressão crônica.
tá? Mas é comum a pessoa ter distimia e ter também ansiedade, gente. Ó, uma coisa que vocês precisam entender. Vamos supor que a pessoa tem TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Não quer dizer que ela não possa ter distimia. Entendeu? Pode ter os dois. Infelizmente, transtorno emocional, transtorno mental, não... eu já tenho um, não vou ter outro. Não, ele pode ter vários, tá? Então, também quando o psiquiatra vai dar o diagnóstico, ele tem que tirar outras, né? Tirar do radar dele outros transtornos. Bipolaridade, ele vai eliminando, porque a bipolaridade tem outras questões, a distimia não tem. Então ele vai ticando mesmo para ir eliminando, tá? Bipolaridade, o borderline, ele vai checando os sintomas de acordo lá com o manual deles, né? Com todo o manual lá, o DSM, todo o manual de diagnóstico, para dizer que a pessoa tem tal coisa, tá? Mas um não anula o outro em termos de, por exemplo, TAG e distimia, pode ter os dois, tá bom? Infelizmente, né? Ah, já tem uma coisa, não vou ter outra. Não, pode ter mais de uma, tá? E esse diagnóstico, gente, não deveria, né? Sem apenas uma sessão, como eu disse, sem tirar do radar outros transtornos, não poderia, mas infelizmente tem gente que tem o diagnóstico assim, em uma sessão, tá? Mas pra gente da TRG não tem problema, você vai tratar o emocional. Única coisa que a gente não pode tratar, que é, né, única coisa, né? Tem algumas, mas esquizofrenia. Esquizofrenia a gente não trata. Se a pessoa tem... Ah, mas Alessandra, ela tem um diagnóstico, mas ela é lúcida. Você pode tentar? O professor não recomenda, tá? Mas é aquilo, né? Você não é impedida de tentar. Mas a pessoa esquizofrênica, ela está fora da realidade, tá? Vira e mexe, ela pode entrar em crises, tá? Precisa tomar remédio, enfim, né? A gente não trabalha com a pessoa com a esquizofrenia, tá? Até porque as emoções da pessoa com esquizofrenia muitas vezes tá fora da realidade, né? Ela tá como se ela estivesse em outra dimensão, em outro local, né? Ela não está aqui, tá? A pessoa não sabe viver sem tristeza, né? A depressão persistente. Sim, depressão crônica. Gente, não sei se é a minha percepção, mas assim, pelas perguntas e pelo que vocês estão falando. Crônico e agudo. Agudo é tudo que apareceu, né? Por exemplo, uma dor aguda. Eu nunca tive a dor no ombro. Exemplo, apareceu agora, ai, que dor aguda. O agudo fica ali por uma semana, a dor aguda. Mas vamos supor, né, o meu exemplo real, eu tenho bursite. Vira e mexe a bursite, entra, né, ataca, entra em crise, aí eu tenho dores crônicas decorrentes da bursite. Crônico é algo que fica por muito tempo, tá? O agudo é, eu tô triste uma semana porque o meu cachorrinho morreu, aí eu tô com depressão. Não, você tá triste. É diferente a pessoa deprimida e a pessoa em depressão. Por quê? A pessoa deprimida, ela pode deprimir porque ela tá triste. Porque aconteceu alguma coisa que ela não estava esperando. Ela ficou deprimida naquele momento. Mas ela não tem depressão. É diferente, tá? E inclui também o tempo. A pessoa está deprimida porque está triste. Agora, ela está em depressão, a distimia entra o tempo. Tem que ter no mínimo 2 anos, tá? Para ser considerado distimia. 2 anos para adulto. Então, é uma tristeza, é um mau humor crônico, é uma desesperança crônica, tá? Aquela pessoa que tá sempre reclamando, é a hiena mesmo. Cliente com distimia e bipolaridade, diagnóstico do psiquiatra. Então,
A bipolaridade, na verdade, vai sobrepor a distimia, né? Porque, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo explicar. Você tá com... você tá com um machucado na unha, tá? Aí você vai e queima a mão toda. Adianta tratar o machucado na unha ou você tem que tratar a mão toda que tá queimada? É a mesma coisa. Ah, mas ela pode ter os dois? Pode, tem machucado lá na unha, mas a mão queimou. Eu vou tratar primeiro a queimadura. Então, a bipolaridade, em termos de como se diz? Se fugiu a palavra, mas peraí. Em termos de urgência, né? É em primeiro lugar, entendeu? Então, vai tratar a bipolaridade. Não vai tratar com o que trataria só a distimia. Então, tratando a bipolaridade, a tendência é que essa distimia também desapareça, tá? Desapareça, né? Os sintomas, não que vai deixar de existir, mas os sintomas, porque a bipolaridade, a pessoa que tem bipolaridade, ela não vai deixar de ser bipolar. Ela tem um transtorno, tá? E aí, com os remédios, com o tratamento, ela vai ter cada vez menos os sintomas. Mas o transtorno ela tem. Entenderam? É por aí. Valdirene, boa noite. Boa noite. Andicleia, boa noite. Cris, boa noite. Que mais, minhas queridas e meus queridos? Acho que eu falei de tudo. Ainda tem a depressão invisível, que é pior. Todos os tipos de depressão a TRG trata, porque trata a emoção, né? Trata esse excesso, né? Todas essas dores a TRG vai tratar, o emocional, tá? Agora, né? Não precisa se preocupar com o diagnóstico, tá? A gente, lógico que você tá vendo que a pessoa tá fora da realidade, a pessoa tá tendo crises, aí você vai querer saber, lógico, o diagnóstico, mas não porque, não posso tratar a depressão. Não, porque pode ser uma esquizofrenia. Se for esquizofrenia, aí você não vai tratar, tá? É isso. Tá bom? O que mais? Perguntem agora, gente. Se passou alguma coisa aqui que eu não vi, porque eu tava falando, né? Enquanto a gente tá desenvolvendo o tema, às vezes não dá pra ver vocês aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei aqui. Acho que eu falei tudo. A duração que é importante, tem que ser aí no mínimo 2 anos, é o que eu falei pra vocês. Não pode ser aquela tristeza, um mau humor de agora. Não, tá? Então, essa minha cliente, ela tinha distimia, uma outra. Ela tinha distimia e tinha também aqueles tiques, né? Nervosos. Acabou o tique, né? Acabou. E foi muito bom com a TRG, tá? Eu terminei o curso agora, não sei como começar. Sandra, você terminou o quê? A TRG? Se for a TRG, ó, já tem uma boa notícia para você. Eu tenho um grupo de terapeutas, a maioria é TRG, né? Mas tem terapeutas também com outras técnicas, mas é um grupo gratuito que eu dou apoio aos terapeutas, justamente em casos TRG mesmo, como os seus, né? Que a pessoa se forma. E agora, por onde eu começo? Primeira coisa, tem mais de 200 lives lá no meu canal vizinho. O que é canal vizinho? Né? Se você não está inscrita, se inscreva, que eu falo para terapeutas, tá? Eu falo de muita coisa. Então já tem lá tudo gratuito. Então procura lá, eu falando para terapeutas, faz uma Alessandra Flix dos vídeos para você ver. Eu falando da TRG, eu falando como o terapeuta precisa se posicionar na rede social, e tem o grupo no WhatsApp para te ajudar, tá? Você tem que vir para a rede social, não tem jeito. É claro que na tua comunidade também é importante. Agora você tem que se apresentar como uma terapeuta, né? Então é necessário. Já começou a produzir conteúdos? Primeira coisa, você precisa identificar o seu nicho. O que é o nicho? Para quem você vai falar? Você quer falar para quem?
Isso é necessário. E eu tenho lives falando sobre nicho. Já dá uma olhada nisso. A Ângela falou que o grupo é excelente. Ah, gratidão. Oi, Vilma. A Vânia falou, entra, não vai se arrepender. Todos nós nos ajudamos. Isso aí. Alessandra, uma pessoa com distimia demora para começar a mudar seu humor e seus hábitos com a TRG? São muitas sessões? Não, aí é de cada um, mas assim, essa senhorinha que tinha a distimia, né, diagnosticada e mais os tiques nervosos, ficou comigo 4 meses, uma vez por semana, tá? Não é comparada com a terapia, né, convencional. Ela fazia assim, né, gente, né, com a cabeça meio assim, com o olho. E aí no início, né, das sessões ela sempre fazia. Aí chegou lá, quando a gente já estava nos temas, já tinha passado pela fase pior, que foi o cronológico. Aí eu notei que ela não estava mais fazendo assim, né? Aí eu falei, fulana, você já notou que você não tá tendo mais os tiques nervosos? Aí ela, não, ela já era desde criança, gente. Aí eu, não, pelo menos aqui comigo. Aí eu falei, pergunta para os seus familiares se eles estão notando, né? Aí ela, gente, Alessandra, toda feliz. Eu não tô fazendo mais, não sei o quê, ficou toda boba. Não tem mais. Tudo bem, Vilma, sem problemas. Fica gravado, gente, fica gravada essa live. E amanhã vai pro meu canal vizinho. Se vocês não sabem o que é canal vizinho, tem o link na minha bio, onde tem um monte de vídeo que as pessoas ensinam, um monte de coisa. Eu também ensino lá um monte de coisa. Nas lives e também vídeos. Vídeos inéditos saem toda terça-feira, tá? E na quinta, as lives que eu faço hoje. Síndrome de Tourette, isso aí. Que tem os tiques nervosos. Mas porque o dela não chegava a ser Tourette não, tá? Tem tique mesmo e tem o Tourette. Tá? O Tourette tem outras questões também. Mas o dela era só tique nervoso mesmo, tá? Não era Tourette. Tá? Mas Tourette também. Tourette, a pessoa pode ficar livre com a TRG, tá bom? Erasmo, boa noite. TRG é maravilhosa, com certeza. Tudo que for emocional, gente, a TRG vai dar conta, tá? O que não der conta é porque ou a pessoa não se dedicou, não estava preparada para acessar, né? Ou porque ela tem ganho secundário. Se for emocional, é só isso. E tá tudo bem. Você, terapeuta, que precisa trabalhar para não ter aí a síndrome do Salvador, né? Se você tiver essa síndrome, você vai ficar muito... Já fiz live sobre isso, tem lá. Para ver se você tem a síndrome do Salvador. Tem terapeuta com a síndrome do Salvador, tem terapeuta com a síndrome do impostor, tem todos. Diagnóstico, Jaqueline, a gente não precisa se preocupar, né? Mas o tique nervoso, ele só, às vezes é no olho, às vezes no movimento da cabeça, né? O Tourette, ele não tem só movimentos, tem na fala também, tá? Às vezes a pessoa, na própria fala, ela fica repetindo, como se a pessoa fosse gaga. Então, junta na parte motora, como se fosse motor, e na fala também. Né? Tem mais profundidade nos sintomas, tá? Tique nervoso, às vezes uma criança, por exemplo, teve uma criança que ela fazia movimentos repetitivos, assim, para desestressar, né? Não é teia, tá? Mas ela fazia assim, hey! Qualquer lugar, hey! E a mãe ficava incomodada com aquilo, com a criança fazendo hey! Era uma mania, um tique dela. E aí eles foi trabalhar, passou. Não era Tourette, entendeu? Então era um tique, que é algo que o corpo da pessoa desenvolve para se regular. Então, essa pessoa, ela fazia isso quando ela ficava nervosa. Então era para se regular, era o corpo reagindo,
né? Não chegava a ser a síndrome de Tourette, entendeu? Sons esquisitos com a boca, fala palavrão, né? Lógico que tem vários tipos, gente. Então, assim, né? Não sou especialista no diagnóstico, mas Tourette é mais do que só o tique, tá? Não sou terapeuta, mas tenho essa síndrome da salvadora. Pois é, Luciana, não é bom. Você se sobrecarrega e aí você vai ficar com problemas até no teu físico, né? Na coluna, geralmente. A pessoa que se sobrecarrega com os problemas dos outros, a coluna grita. Então, se você já tá com a coluna gritando, o físico, ele grita mesmo. Conheço uma pessoa que quando está ansiosa fica cuspindo sem parar. Então, né, é um tique nervoso. Não é Tourette, entendeu? É por aí. Criança faz muito isso mesmo. Sim, para se regular, né? Mas não é TEA. Porque às vezes a pessoa fala, ela faz isso, ela tem transtorno do espectro autista. Não, gente, não é assim. Tem que ter um diagnóstico feito pelo psicólogo junto com o psiquiatra, né? Não somos nós, terapeutas. Mas se a gente vê algum sintoma, né, e a pessoa pergunta pra gente, a gente vai falar o quê? Diagnóstico, quem dá é o médico, é o psiquiatra. Ah, mas o psicólogo pode dar? Pode. Mas geralmente os próprios psicólogos pegam também o respaldo de um psiquiatra. Tá? Então, você, terapeuta, não precisa ficar se preocupando em saber diagnóstico, porque não é a sua função. Mas a gente estuda porque a gente vai falar com as pessoas, mas não vai diagnosticar. Se você fizer isso, você pode até ser processado. Então, pare de falar, né, de patologias, de transtornos com a pessoa. Você não pode entrar nessa, tá? Então, mas será que eu tenho alguma coisa? Vai ao médico, psiquiatra, eu vou tratar suas emoções, mas se você quer um diagnóstico, aí tem que ser com o médico. Simples assim. É péssimo mesmo, já estou me libertando disso. Isso aí, Luciana. Tem um filme muito bom da síndrome de Tourette. Eu não sei qual o nome do filme, mas eu já vi. Já vi, sim. Filme O Primeiro da Classe. Ah, então, ó. Filme O Primeiro da Classe. Eu já vi um, só não sei se é esse. É um filme antigo, Valéria? Ou não? Se eu tô confundindo. Que mais, meus amores? Sobre distimia, tudo bem? Tudo tranquilo? Ah, porque assim, gente, principalmente terapeuta que tá começando agora, às vezes eles ficam, eu não vou pra rede social, porque se alguém me perguntar alguma coisa, eu não vou saber. Termos de diagnóstico, você não vai saber mesmo, você não dá diagnóstico. Não é sua função, você trata das emoções. Então, se alguém te perguntar, você vai falar, olha, eu não faço diagnóstico, mas tem vários sinais, assim, assado, mas vai ao médico, tá? Acabou. Para de querer achar que você vai saber tudo, você não tem que saber tudo. Você não é médico, e mesmo o médico não sabe tudo, tá? Psiquiatra, às vezes o caso não tá tão fácil de diagnosticar, ele pede ajuda de um amigo, de uma junta médica, tá? Então quem somos nós na fila do pão para querer saber tudo e por isso que a gente não vem para rede social. Eu tenho tanto medo que me façam uma pergunta e eu não saiba. Não. Não, isso aí eu não sei, não é da minha alçada, isso aí é com o médico, isso aí não é comigo, acabou. Eu vou tratar do seu emocional. As emoções desequilibradas, as emoções, né, que estão causando aí problemas na sua vida. Acabou. Entendeu? É antigo. Então é isso mesmo. Então é um filme que eu já assisti. Luciana falou, mesmo os psiquiatras muitas vezes têm dificuldade de diagnosticar. Sim, gente, não é fácil, né? Porque, gente, porque é o que eu falei. Um transtorno não anula o outro. Às vezes a pessoa tem mais de um. Então, ele vai tratar a pessoa pelo que é pior. O exemplo que eu dei do bipolar e da distimia, né? Vai tratar a bipolaridade. Que aí já está tratando a distimia por consequência, porque tem muita semelhança. Só que a bipolaridade é mais grave, entendeu?
Não sei se você falou, a raiz da distimia está na infância. A distimia é depressão crônica, né? De acordo com a TRG, depressão é excesso de pressão, seja ela qual for. Então, as pressões da vida da pessoa, as pressões maiores, são da infância, tá? Infância e adolescência, tá bom? Não que o adulto também não tenha, né? Mas o adulto, quando nós somos adultos, já é a repetição do que a gente viveu na infância, entendeu? Entenderam? Hoje eu tô sem cliente às 20, então a gente pode ficar mais, tá? Vamos bater papo. Minha cliente desmarcou. A Marilene falou, eu estou com com transtorno de personalidade, foi diagnosticada. O quê? Com bipolaridade? Geralmente os transtornos vêm com comorbidade, sim, com certeza. Não vem sozinho, né? Vem sempre com alterações e a pessoa não procura. Por exemplo, a pessoa que acha que ela é mal-humorada, negativa e mal-humorada, ela não procura tratamento para isso. Ela acha que ela é assim. Só quando as coisas vão piorando mais, aí ela começa a não querer sair de casa, começa a agravar, é que talvez ela busque. Mas se ela acha que ela é assim, eu sou assim mesmo. Não. Ela tem uma distimia muitas vezes. Entendeu? Graças a Deus que a gente nem precisa de diagnóstico. Lógico que é bom estudar, mas você não precisa ficar preocupada em fazer a diferenciação para o cliente, porque quem faz é o psiquiatra. Tá? E quem vai, até porque se você ficar falando, a pessoa pode ficar, gente, pensem nisso. Tem pessoas que ficam sugestionadas, ficam impressionadas, aí vão chegar em casa dizendo, né, ou vai terminar a sessão que você disse que ela tinha alguma coisa, entendeu? E isso pode se reverter para você, né, de forma negativa. Se transforma a esposa que sofre muito, não dorme à noite, tem crises seríssimas. Pois crises seríssimas tem que entrar com medicação, não tem jeito, tem que ir no psiquiatra. As pessoas ainda têm muito preconceito, né? Mas tem coisas que só o remédio vai tratar. Não adianta, tá? Então, se a pessoa tem uma doença, ela tem que tratar com remédio. Agora, só o remédio não adianta, também tem que tratar o emocional, mas o primeiro é o remédio. Não queria tomar o remédio, não tem como. Não tem como. Se ela não tomar o remédio, não tem como fazer a terapia, né? Dependendo das crises, né? Entendeu? Aí não tem como. Conseguir conversar de tomar, isso aí. Nós, terapeutas, não podemos ir contra medicamento nunca. Eu vejo terapeutas querendo, não, tô doida que ela pare de tomar o remédio, gente. Não é assim. Você não pode nem tocar nesse assunto de parar o remédio. Se a cliente tocar no assunto, a senhora vai ao médico, né? Mas eu tô bem melhor. Vá ao médico. Não é comigo, entendeu? E agora cuidando das emoções. Isso aí. Boa noite, Diomar. Tudo bem? Como estamos? Tudo tranquila? Que mais, gente? Falem pra mim. Falem pra mim. Diga-me tudo. Não me esconda nada. Gente, por que a gente, né, faz essas lives para poder ajudar, né? Me ajudar em primeiro lugar, porque quando eu tô aqui em live, eu busco para poder saber e estudo mais para trazer para vocês. Então é para eu me ajudar em primeiro lugar e ajudar vocês, principalmente os terapeutas que estão iniciando, né? E as pessoas que não são terapeutas também para ter o conhecimento, para saber da terapia, que é magnífica, né? Boa noite, vou ficar só um pouquinho, depois vou atender. Tranquilo, coraçãozinho pra você. Eu daqui a pouco tô acabando também. Hoje eu não tenho cliente às 20, que ela desmarcou, precisou colocar pra outra quarta.
porque a internet dela não tá legal, mas por isso que eu tô mais tranquila aqui, batendo papo. Qual é o tratamento para distimia? Aí, se for no psiquiatra, né, o médico geralmente, dependendo de como a pessoa tá, vai passar antidepressivo, né, porque é uma depressão crônica. Passando o antidepressivo, a pessoa vai tomar, mas precisa cuidar das emoções. Como cuida das emoções? Com a terapia, né? TRG é a terapia que cuida das emoções, né? A terapia de reprocessamento generativo. As emoções desde a barriga da nossa mãe, tudo o que a gente passou até hoje, né? Então, são protocolos específicos para tratar o emocional, né? Porque pra gente a depressão é só o excesso de pressão, seja qual depressão for. Depressão grave, depressão da distimia, que é crônica, né? Qualquer tipo de depressão, ansiedade, tudo é emocional devido ao excesso que a pessoa passa durante toda uma vida. São apenas os sintomas, né? Aí na terapia nós vamos identificar as causas, que muitas vezes são causas das feridas emocionais que as pessoas passaram na vida. As feridas da rejeição, do abandono, da humilhação, né, da injustiça, da comparação, né? Tem pessoas que são comparadas, né, crianças comparadas a todo momento com o irmão, com o vizinho, e isso vai causando uma série de pressão dentro da pessoa. Essa criança que é comparada ou que é humilhada, rejeitada, né, qualquer uma dessas 5 feridas, ela entende que ela não é amada. E a criança, se não for amada, em última instância, ela morre, gente. Uma criança que não é amada, não é cuidada, a dor é da morte. Por isso que para a criança é muito difícil não ser amada, né? O adulto, se ele não fui amada por alguém, vai doer, mas ele não vai morrer. A criança morre se não tiver amor. Por quê? Se ela não é amada, ela não vai ser cuidada, né? Ah, não, Alessandra, mas tem gente que cuida, mas não ama. Não vai ter a morte do corpinho da criança, né? Porque tem o cuidado lá de dar alimentação, de trocar fralda e tal. Porém, em termos emocionais, pode gerar, né, coisas graves ao longo da vidinha dessa pessoa, dessa pessoinha. Ou falando, acompanhar, fazer retorno para ir adequando as dores. As pessoas acham que vão tomar para sempre. Não precisa ser para sempre, né? Mas tem que, conforme ela vai melhorando, a gente vai tratando o emocional. Aí o próprio médico vai vendo que a pessoa tá bem melhor, vai chegar lá mais positiva, vai chegar lá mais calma, mais tranquila, né? E aí ele vê que vamos diminuindo. Aí faz o desmame. Vai desmamar, é o termo técnico, né? Que eles usam para desmamar dos efeitos dos remédios, tá? Luciana falou, grande verdade. Entendeu? Então, para a criança que não se sente amada, é uma dor da morte. E isso fica dentro da pessoa. E ela vai crescendo com essas faltas, com essas dores. E uma hora o copo transborda, né? Aí vem a depressão, aí vem, né, vários tipos de transtornos, doenças. Rô falou, rejeita a medicação porque tem um diagnóstico errado do tratamento. Pois é. Aí é aquilo, gente, foi a um psiquiatra, foi lá no profissional, tá tomando remédio, mas também não é assim, tomei o remédio uma semana e já... Não, tem um período de adaptação. Mas tem gente que já faz tratamento há anos com médico e não melhora. Das duas, uma. Ou seu organismo também se adaptou àquela substância, né? E aí precisa trocar. Ou o próprio médico não fez o diagnóstico correto. Então, assim, se eu vou, isso é em qualquer área da medicina, se você vai tratar de uma dor no estômago, exemplo, aí você vai lá, faz o tratamento todo e a dor do estômago não passa. Das duas, uma. Ou não é isso, né? Ou o médico errou o diagnóstico. Então vamos em outro médico para ver se ele dá jeito.
Se você tá com um profissional e muito tempo e não muda, vamos olhar também, né? Igual profissionais também da área, né, emocional. Você tá lá anos com a pessoa e tá sempre a mesma coisa. Tem que dar uma mudada, né? Tem gente que dá uma mudada para ver se muda o resultado. Né? Isso é o mínimo, né? Tá? A Marilene falou isso aí. Isso aí, isso aí. Que mais, meus amores? Que mais? Que mais? Digam-me tudo, não me esconda nada. Beber uma aguinha. Acho que não tem mais perguntas. Então, ó, vamos fazer o resumo. Olha! Gente, fiquei com o tique nervoso. Ai, meu pai, vira e mexe isso acontece. Pronto, acabou o tique. Não foi por querer, gente, apareceu aí, tu viu que é tique nervoso? Verdade, muitas vezes as pessoas ficam anos em análise e não melhoram nada. Pois é, tem alguma coisa errada, né? Então, não é o que acontece com a gente. A terapia da TRG, ela é uma terapia breve. O breve, gente, significa até 1 ano, tá? Até 1 ano você vai ter resolvido suas questões emocionais com a TRG. Tá? Mas tem gente que demora mais? Pode, devido à complexidade, tudo que ela já passou na vida, né? Mas não vai ficar lá 10 anos, igual tem pessoas em análise, né? Que era normal. O Freud, ele falava o seguinte, para a pessoa ficar bem com a análise, ela tem que fazer no mínimo 1/3 da idade dela. Então, se a pessoa tem 30 anos, tem que fazer 10 anos de terapia. Mas isso a gente está falando de 1800 e alguma coisa, né? Não é de agora. Freud é antiguinho, né? Então, hoje em dia, ninguém nem tem tempo mesmo e nem esse tempo aqui, né? Tempo é dinheiro, né? Não dá mais pra... E quem tem dor, tem pressa, já diz o nosso professor, né? Boa noite, Mara. A Rô tá rindo. Amei a live, vou atender agora. Bom atendimento, lindona. Próxima live, tique nervoso. Vou fazer, vou trazer a diferença da síndrome de Tourette para tiques nervosos. Muito bom, muito bom. Querem? Sim ou não? A síndrome de Tourette é uma síndrome neuropsiquiátrica, né? Os tiques nervosos, não necessariamente. Ele é bem mais simples, tá? Então, a gente pode falar mais sobre isso. Vamos trazer, tá? Ok, Sandra. A Sandra falou que sim. Aí, ó, quem é terapeuta e não está no meu grupo de apoio aos terapeutas, manda mensagem pra mim, tá, Sandra? E aí eu dou o meu WhatsApp, vocês mandam um certificado, né? O certificado que vocês são terapeutas, e aí vocês participam do grupo. Conheço uma pessoa que tem. Pois é. Tem Tourette ou tique nervoso, Carmen? Mas até o Tourette, a TRG pode resolver, tá? A gente só não promete, tá bom? A gente não promete nada, gente, que vai resolver questões que já estão no físico. Porém, a gente já viu resolver, tá? Da minha cliente não chegava a ser Tourette, mas tique nervoso e era bem evidente, né? E passou. Ó, que maravilha. Luciana falou, como se proteger quando se vai para um lugar com muita energia negativa, mas tem que ir? Lu, já falei sobre isso numa live, tem lá, depois você dá uma olhada. Mas se você não é reikiana, né, o reiki protege muito a energia, tá? Se você não é reikiana, você vai elevar
primeira coisa, seu pensamento. Vai se conectar com o que você acredita, né? Se for Deus, é Deus, o que você acredita, né? E se você está indo, né, como uma profissional, né? Você é a massoterapeuta, não consigo ver a sua foto, tá? Porque eu tenho várias Lucianas aqui e se você é quem eu tô pensando, né? Você tá indo fazer o bem para a pessoa. Ah, não, Alessandra, não é para trabalhar. Independente, você vai no lugar, sabe que tem energia negativa, você precisa se elevar, tá? Porque na verdade ninguém vai passar nada negativo para você, não, mas vão puxar de você. Então, você tem que estar bem, você tem que estar elevada para não entrar na conexão baixa deles, tá? O reiki faz muito isso, a proteção, mas como eu disse, não é reikiana, vai, né, no pensamento positivo de que você está fazendo o seu melhor e de que você está protegida pelo que você acredita, tá? E não ter medo, né? O medo conecta também com essas energias baixas. Não tem problema não, Lu. Não tem problema não, tá? Mas já tem uma live todinha, né, sobre isso. A gente tá batendo papo agora, não tem problema não. A Sandra falou, eu quero, quando acabar, já mando. Eu não sei mexer nas redes sociais. Pois é, precisa aprender, Sandra. Porque, assim, muitas pessoas que acabam de fazer qualquer curso, tá? De terapia, acham que é só fazer o curso e vai chover cliente. Não é assim. Você tem que vir para a rede social, você precisa falar, começar a falar também na sua comunidade, tá? Mas na sua comunidade, chega uma hora que as pessoas você vai começar a atender pro bono e tal, mas chega uma hora que vai parar de te indicar, porque a sua comunidade tem um tamanho, né? A rede social não, a rede social todos os dias você tem clientes em potencial, mas só vai ter esse cliente em potencial se você estiver na rede social. Se você não estiver, né? Meu marido fica com as pernas balançando. Val, isso é da ansiedade, tá? É muito característico da ansiedade, tá? Perna balançando é muito para se regular. Então, a pessoa ansiosa, aí pode balançar a perna, né? Pode tiques aqui no olho, mas aquele sem a pessoa piscar, é involuntário, né? Muitos sintomas de ansiedade, tá? Boa noite, Rô. Carmen falou, tem acompanhamentos com a psicanálise há 9 anos. Nossa, pois é. A Lu não é terapeuta, tá? Então não é a pessoa que eu tô pensando. A Luciana que eu tava pensando, Lu, é massoterapeuta, né? Então não é. Mas enfim, serve a mesma coisa que eu te falei, né? Você só não tá indo trabalhar, mas você tem que ir com a energia elevada. Pode ser ansiedade, isso aí. Ale, quero agradecer por ter me dado a oportunidade de ter minha anja. Estamos juntas, isso aí. Mergulha no teu processo, que vai dar certo, já deu, tá? Benedita, boa noite. Val falando, Alessandra, minha cliente tem um tremor no pescoço, acompanhando o desgaste e o médico neuro diz que é emocional. Beleza, se for realmente emocional, a RG vai dar jeito. Entendeu? Show de bola. Vai dar sim. É lógico que você não vai prometer. Esse desgaste aí é onde? Na parte óssea? Né? Essa parte aí você não vai, né? Mas se for esse tremor aí, o médico tá falando que é emocional, vai ajudar. Mas, gente, tudo que já tá no físico, aprendam isso. Você não vai prometer que vai... é emocional, vai sumir tudo. Primeiro, mesmo que a causa seja só emocional, você não sabe se a pessoa vai mergulhar no processo, né? Se ela tiver ganhos secundários, ela não vai mergulhar, tá? Então, não é a técnica em si. É a pessoa ter a disposição de mergulhar, tá? Na parte óssea. Então, se já tá na parte óssea, né? Isso aí não tem como você reestruturar, né? Aí tem que tratar na parte física. Mas a causa emocional pode estar agravando, entendeu? Então, você vai trabalhar o emocional e ela pode estacionar isso aí. Mas o que já foi desgastado, né?
A Rosângela falou, Ale, tem uma criança que conheço, ela fica mexendo na cabeça. Pode ser tique nervoso ou a síndrome de Tourette. Se for só mexer na cabeça, pode ser tique, né? Mas aí nós não damos diagnóstico, né? Tem que ir ao médico, tá? Luciana falou, muito obrigada, Luciana, tem que sair agora porque tem um curso online. Beijo, Luciana. Fica com Deus. Eu também, gente, vou terminando, tá? Por hoje. Quero que vocês deixem mensagem se tiver alguma dúvida. Quero que vocês sempre tenham, né, essa interação aqui comigo, porque eu só consigo fazer a live porque vocês estão aqui, tá? Então, gratidão por vocês participarem sempre, por comentarem, né, por participarem das caixinhas. Então, ó, vocês moram no meu coração, tá? Marilene falou, boa noite, minha aula vai começar agora. Beijo, querida. Boa noite para todos. Bom descanso. E amanhã essa live tá lá no meu canal vizinho, tá? Amanhã às 19 horas ela fica salva lá também, tá? E fica aqui também no Instagram. Tá bom, gente? Gratidão aí pelos corações. Gratidão pela presença, pelo apoio de sempre. Estamos juntas. Val falou, gratidão por todos os conhecimentos. Boa noite. Gratidão, Val. Gratidão, gratidão. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Boa noite, bons sonhos. Por nada, Leontina. Por nada, Val. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Fui. Tchau, tchau.